vocês aqui. Hoje nós vamos falar de paciência. Acho que todo mundo tem paciência aqui, né? Hein? Como temos paciência, né? E por incrível que pareça, a gente é obrigado a ter paciência até que é força. É por isso que a gente sofre. Porque se você for olhar lá para trás, os que têm um pouquinho mais de idade, quantas oportunidades nós deixamos passar por não ter paciência. E até hoje, dia a dia, a gente vai perdendo certas oportunidades, a gente só vai ver quando a gente vai deitar. Terminou o dia, você para e pensa, puxa vida, eu não devia ter falado aquilo, eu não devia ter feito aquilo. Isso não é só uma pessoa, são praticamente 99,9%. Todos nós deixamos as oportunidades às vezes passar por não ter paciência. A gente ainda continua muito preso lá atrás no passado e esquece o presente e já quer viver lá na frente. É o mal de todos nós. A vida é o bem mais precioso que a gente tem. Mas é aquele corrimão naquela escada que a gente tem que pôr a mãozinha, respeitando os nossos limites, que se chama-se paciência. Degrau por degrau, segura lá para você não escorregar, evitar uma queda. Porque a gente tem aquela coisa que diz assim, é preciso ter a paciência de Jó. E muitos não sabem o que significa isso, paciência de Jó. Por que Jó? A gente começa lá no capítulo 9, sobre a paciência, item 7, que a dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Bênção, não vos aflijais, pois quando sofredes, mais bem dizer ao contrário, o Deus Todo-Poderoso que vos marcou pela dor neste mundo, para a glória no céu. Sede pacientes. O que é a paciência? A paciência é também uma caridade. E deveis praticar a lei da caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. A caridade que consiste na esmola dada aos pobres é a mais fácil das caridades, mas há uma bem mais penosa e, consequentemente, mais meritória. É perdoar aqueles que Deus colocou sobre nosso caminho para serem os instrumentos dos nossos sofrimentos e colocar a nossa paciência à prova. E essa prova não começa na rua, não começa no jardim, não começa em lugar nenhum. Começa dentro da nossa própria casa. É aquela contraditória. O pai fala para fazer isso. Você não está certo. Mas aí você tem aquela coisa, você tem que respeitar seu papai e mamãe, respeitar qualquer um. O que a gente faz para evitar um monte de conflitos, desacertos, transformar um ambiente bom, um ambiente ruim? E a pior coisa que tem é um ambiente ruim, começando por dentro da sua casa. Você evita conflito com seus pais, depois é com seus filhos, seus irmãos. O que a gente tem que ter? Paciência. Tudo a gente pode evitar, é uma questão de paciência. É fácil falar para todo mundo ter paciência.
Você está lá no trânsito, aquele trânsito infernal, um tira o seu, tira seu pai, tira sua mãe, tu tira a fina de você. É fácil falar para os outros, mas você ali, quantos a gente tem 12 horas acordadinho, tá bom? Será que não faltou a paciência pelo menos 5 minutos no nosso dia a dia? Será que a gente teve paciência mesmo? Vamos tirar lá 4 parafusos da parede. 2 vai sair muito rapidinho, um vai demorar um pouquinho, o outro vai te dar um trabalho danado. Na nossa vida é assim, sempre tem alguma coisinha que vem para não testar. E é onde você tem que ter paciência. Quando eu falo, a gente é obrigado a ter paciência, a força que você olha, se eu forçar for na luta, eu vou estragar. E quantas coisas às vezes me estragamos dentro de casa, na troca de um chuveiro, uma madeira que você vai montar na sua casa, um armário na cama, quantas vezes não quebramos ter paciência por causa de um parafuso. Aí você fala, tem 10 parafusos, mas sempre tem um que não sai. Aí sempre tem aqueles mais sabem falar, senhora, calma, vai beber um copinho de água, respira, depois você volta e faz. Mas o problema nosso é que tem que se abrir, a gente é muito imediatista. A gente, além de imediatista, a gente é muito exclusivista. Então vem aquela coisinha assim, é preciso ter a paciência de Jó. Nós somos pacientes, tudo bem quando tudo está dando certo para nós. É como diz a Bíblia. Mas e quando não dá? Você tenta, não dá certo. A gente vai continuar com aquela paciência ali. Aí onde que vem assim, você tem fé, você acredita em Deus? Eu acredito, então, mas se Deus não está te ajudando, você está... Agora você se imagina Jó, que teve tudo. Tudo. Então eu vou contar uma pequenina história aqui. Quando passamos por uma sequência de fatos turbulentos, ou quando acontecem muitas coisas que testam nossa capacidade de resignação, dizemos que é preciso ter paciência de Jó para tudo suportar. A expressão remonta a uma das mais antigas histórias narradas na Bíblia. Jó era o homem mais rico da região em que vivia. Possuía milhares de ovelhas e camelos, centenas de juntas de bois e jumentos, uma imensa propriedade, 7 filhos, 3 filhas e grande quantidade de criados. Ora, era considerado um homem bom, justo e temente a Deus. A fé de Jó foi severamente testada quando o mal o atingiu de diferentes formas. No mesmo dia, sua propriedade foi invadida e saqueada. Seus rebanhos foram roubados, seus empregados assassinados e seus filhos e filhas morreram quando a casa desabou sobre eles, em meio a um vento muito forte vindo do deserto. É lógico, Jó se entristeceu profundamente, prostrou-se no chão e orou. Não se revoltou, reconheceu que tudo que tinha havia sido dado por Deus e que o Senhor achara por bem tirar tudo dele. Dessa forma, afirmou sua fé e mostrou resignação à vontade do Pai. Será que nós agiríamos do mesmo jeito? Eu acho que não. Entretanto, as problemáticas continuaram. Ele teve o corpo coberto de chagas, era a temida lepra. Sua esposa, atormentada pela dor, disse que ele deveria amaldiçoar Deus e morrer. Ora, contudo, Jó permaneceu firme em sua fé. A esposa revoltada o abandonou, pulou fora do barco. Sozinho, isolado,
Jó foi visitado por 3 amigos que, em vez de consolá-lo, tentaram convencê-lo de que Deus o estava castigando por seus muitos pecados. Jó discordou deles, reafirmou sua fé na bondade e justiça divinas e ainda orou ao Senhor para que não punisse os seus amigos que ainda tentaram fazer a cabeça dele contra Deus. Por sua fé inabalável, por sua paciência em tudo suportar, após algum tempo, o Pai Celeste lhe permitiu a restituição da saúde, curando-o da lepra. Depois, Jó conseguiu reaver e duplicado todos os seus bens. Tornou-se a se casar e teve 10 filhos, concluindo sua vida anos mais tarde em felicidade. Interessante, né? Aí, é por isso que se diz assim, precisamos ter a paciência de Jó. Porque vocês viram bem, ele tinha tudo, perdeu tudo em um dia, no outro dia perdeu. Aí Deus olhava, você ainda está aí, peraí, vou te dar doença. E nem assim ele jogou pedra contra Deus. Mesmo assim ele orava e agradecia por estar vivo. Nós costumamos estar de bem com Deus quando a vida nos sorri. E tudo corre de acordo com nossas expectativas. Agora, basta um revés para nos desestruturarmos, erguemos os olhos e perguntamos: por que comigo, Senhor? Por quê? Por que eu? A nossa doutrina, a que seguimos, a doutrina espírita, nos traz luz sobre as causas dos males que nos afligem. Muitas vezes são reações a ações nossas, lá do passado, que se refletem nesta vida. Outras vezes são consequências de más escolhas que fizemos nesta vida mesmo, acreditando que passariam em branco. A gente não pode só jogar as coisas lá em outra vida, não. Às vezes nós atiramos pedra na vidraça alheia, nesta vida aqui, mas a memória da gente é pouquinho ainda. O Espiritismo também nos elucida que escolhemos, antes de reencarnar, as provações pelas quais iremos passar. Porém, esquecemos disso e, diante das dificuldades, questionamos a bondade e a justiça do Pai. As provas que enfrentamos são, na verdade, um bem, pois nos ajudam a cultivar a humildade, a paciência, a resignação, preparando-nos para a vida futura. Meus queridos irmãos, se tivermos fé em Deus e confiança nas leis divinas, encararemos o sofrimento como um resgate, um pagamento de dívidas contraídas anteriormente. Isso nos permitirá enfrentar os reveses com calma e confiança, superando as provas da vida. Ter fé é guardar no coração a luminosa certeza de Deus. Nós precisamos de estar procurando os segredos, os enigmas da vida. O ensinamento básico é o que nós temos que... Tudo tem a base, tudo tem o primeiro passo. A gente não pode já pensar em chegar lá na chegada. A vida é uma corrida. Tem muitos que saem igual coelho. Mas vai chegar um tempo, porque essa caminhada é longa. Então a gente tem que montar a estratégia. Eu vou correr um pouquinho, descanso um pouquinho, só dando um passinho devagarinho para me chegar lá. Isso chama-se paciência. O que Jesus mostra para a gente é
assim, a compaixão de Jesus é um apelo à ação de socorro à dor, conforme esta se apresenta. Sua paciência é um convite sem palavras para que nós, sofredores do tempo remoto e destes dias atuais, cresçamos e vivamos de uma forma, de uma vez por todas, a sua mensagem aqui deixada para nós, que é a mensagem de amor. Eu costumo sempre finalizar minha palestra com a mensagem que eu vejo durante o dia, eu jogo na palestra. Às vezes, nossas asas se ferem porque voamos demais, mas sofremos quedas e acabamos no chão achando que não vamos mais levantar. Mas, meus queridos irmãos, mas Deus Ele se inclina sobre nós, Ele trata nossas dores, cura nossas feridas e nos dá tempo para recuperar fôlego. Então, a gente voa de novo, com fé, com cura e com a certeza que nunca estivemos sozinhos. Tudo é a questão da paciência, é saber esperar. Tudo tem o seu devido tempo. Pense bem, tem o tempo nosso, mas o que é certo de verdade é o tempo de Deus. Então, é aquilo que eu falei da corrida, tudo tem o seu tempo. Não pense só na vitória de chegar em primeiro, não. O importante é você chegar lá entre os primeiros. Porque o primeiro, todo mundo quer chegar pertinho dele, quer abraçar, quer estar perto dele, mas a primeira oportunidade para jogar ele na ribanceira, a vida é assim. Agora, você está entre os primeiros, você é um vitorioso também. Nós estamos muito mal acostumados. A gente está sempre em primeiro. Aquele que está lá no último da fila é o que mais observa. É o que mais tem paciência no aprendizado. Ele está lá atrás. Daqui a pouco ele já se sente um pouquinho mais, ele passa um pouquinho na fileira, aí vem, daqui a pouco ele está sentado na primeira fileira, daqui a pouco ele está lá dando lição, ele está falando para Deus. É tudo uma questão de paciência. Vamos aprender, então, a ser pacientes, começando com as mínimas coisas dentro do nosso viver do dia a dia, começando na nossa casa. E às vezes até para você trancar a porta, a chave parece que começa já a te apunhar, começa a te testar. Então não xinga não, fala, meu Deus, tá bom, dá um tempinho, respira, toma um copinho de água e fecha. Tá bom? Quem que nunca vestiu um sapato disso, pé de outro? Por causa da correria. Aí quando chega lá fora, puxa a vista, pé de um, pé de outro. Uma meia. Quem que nunca vestiu uma roupa numa vez? Né? Eu nunca vesti, mas pode ser que um dia você vai vestir. Quem que nunca quer dar um copinho, lavar a pia, lavando a louça? Aí a pessoa, nossa, isso acontece, quebrar um prato, dá um tropeção dentro de casa. Aquele que mais procura ter paciência, que é o mais atentado a perder a paciência. Aí quando for assim, a gente fala, meu Deus, cada dia, são duas coisas que a gente pede muito. A gente tem que pedir. É sabedoria, paciência. A gente pede muita coisa. Eu quero ter saúde, eu quero ter força. Caramba, você já guarda todo dia. Já é um sinal, é um milagre todo dia. O principal, Deus, muito obrigado, me dê sabedoria e
bastante paciência, porque quem o sabe, ele é paciente. E acredito que todos nós temos sabedoria. Está bem assim, meus irmãos? Tudo bem com vocês? Então a gente pede para que Deus os mantenha sempre alerta, saudosos, e que neste momento, na volta dos soldados, vocês vão voltar muito melhor do que quando chegaram aqui, porque em seus lados, nesse momento, a espiritualidade de luz já está fazendo uma asepsia, tirando as cargas negativas, estão fazendo aquela limpeza que quando vocês chegarem, vocês vão sentir, abrir a porta e entrar, vocês já vão ver, sentir a diferença. E que todos tenham conforto aquele sono restaurador. Fique em paz.